E aí pessoal, bom dia. Nesse vídeo eu vou estar fazendo algumas orientações, né, a respeito do conteúdo. E eu não sei porque minha câmera não quis funcionar, então vocês não vão ver meu rostinho aqui no cantinho. Então, para a gente começar esse conteúdo, a gente vai retomar aqui os conjuntos numéricos, né, que vocês já vêm estudando aí desde o sexto, quinto ano. Então, conjuntos são agrupamentos, né, de elementos que possuem características semelhantes. Então, todos os elementos que pertencem a um conjunto, eles vão ter alguma característica lá em comum. Então, o primeiro conjunto que a gente vai ver é o conjunto dos números naturais, que foi o primeiro conjunto, né, de números que apareceu, que a gente tem notícia que os números, a gente sabe que eles nasceram, né, da necessidade de fazer contagem, né, de contar alguma coisa. Então, esses são os números naturais, foram os primeiros números que apareceram. Então, a gente tem aqui os conjuntos naturais, que é o 0, o 1, o 2, 3 e assim por diante. Ele é infinito, né? São todos números inteiros e todos positivos. Depois, a gente tem o conjunto dos números inteiros, que são os naturais, né? Se você observar aqui, essa parte são os naturais. E aí agora eu tenho os opostos aos naturais, que são os números negativos. Então eu tenho menos 1, menos 2, menos 3 e também aí infinito para o lado negativo. Então, os naturais começam no zero e são positivos, né? Infinitos. Os inteiros são os naturais e mais os negativos, também todos números que não possuem vírgula, né? Não aparece aqui números quebrados. Depois a gente tem o conjunto dos racionais. Quem são o conjunto dos números racionais? Racionais vem de divisão, né? Razão. Então, são todos os números que eu posso escrever na forma de uma fração. Então, dentro desse conjunto, eu tenho todos os números inteiros, porque todos os números inteiros eles podem ser escritos na forma de uma fração. Se eu tenho uma divisão que é o resultado de um número inteiro, eu digo então que esse número inteiro ele também é um número racional. Então, aqui todos os números, deixa eu só trocar aqui, né? Todos os números inteiros eles vão pertencer ao conjunto dos racionais. Todos os números que têm decimais finitos, né? Finitas casas decimais, por exemplo, 1,1, 2,32, 4,45, 3,127, todos esses números que têm casas decimais finitas, né? Tem uma limitação aqui nas casas decimais. Esses números eles vão ser também racionais, tem como a gente transformar eles em fração. E agismos periódicos, né, que são aqueles valores que repetem um determinado período aqui na parte decimal. Então, 2,3333, aí a reticência é para indicar que isso aqui é infinito. 4,45, 45, 45, aqui vai repetir o 45 aqui infinitamente. 6,7589, 7589, 7589, aqui vai repetir o 7589 aqui infinitamente. Então, esses números a gente chama de dízima periódica, né? Eles vão ficar repetindo um determinado período. E aí, esses números também a gente consegue escrever na forma de fração. Tá? Então, todos esses números, os inteiros, os decimais finitos e a dízima periódica, vai entrar no grupo dos racionais porque eles podem ser escritos na forma de fração. Depois eu tenho o conjunto dos números irracionais. O conjunto dos números irracionais é o contrário do conjunto dos racionais. Se os racionais são os números que eu consigo escrever na forma de uma fração, os irracionais vai ser o contrário. Eu não consigo escrever esses valores em forma de uma fração. Então, aqui vão estar todos aqueles valores que não consigo escrever na forma de uma fração. Que valores são esses? São os decimais infinitos. Geralmente, quando você vai fazendo uma divisão, e aí você vai cair na parte decimal, e essa parte decimal ela nunca termina. Parece que eu dormi de noite. Ela nunca termina. Então, esse número é um número irracional. Você vai ficar dividindo ele aí a vida toda e ele não vai ter um fim aqui. Você nunca vai conseguir chegar no último dígito aqui do valor.
Então, todos esses números que são decimais infinitos, tem infinitas casas decimais, eles vão ser números irracionais. Mas uma diferença. Aqui, ele não vai repetir um período. Ó. Então, esse exemplo que eu coloquei aqui, ó, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3. Então, percebe que não está repetindo nenhum período, diferente das dízimas, né? A dízima sempre vai ficar repetindo o mesmo valor ou o mesmo grupo de número aqui. Tá? Então, essa é a diferença. O π, né, que é 3, a gente usa ele arredondado 3,14, mas ele é um número também com decimais infinitas casas decimais. Então, também é um número irracional. E todas as raízes que não são exatas. Então, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 5, de 6, de 7, de 8. Toda raiz que não é exata, ela vai ser também um número irracional. E aí a gente pode escrever assim, ó, que os números reais, que são todos os números que a gente conhece, ele é a união do conjunto dos racionais, representado pela letra Q, com os números irracionais, que a gente representa pela letra I. Então, se eu junto os racionais com os irracionais, eu tenho, então, todos os números que a gente conhece, que a gente vai chamar de números reais. Por enquanto, a gente vai trabalhar com os racionais. Lá no terceiro ano, vocês vão ver uma expansão desse conjunto aqui e vai se criar um novo conjunto. Então, os racionais não é tudo, os reais não é tudo ainda que a gente tem. Além dos reais, a gente tem ainda o conjunto dos números complexos. Mas isso aí é só lá no terceiro ano, segundo, terceiro ano que vocês vão estar vendo isso aí. Tá? Então, uma forma representando em diagramas, aqui dentro eu tenho o conjunto dos naturais, e aí a gente sabe que todos os naturais, eles também pertencem ao conjunto dos inteiros, né? Então, os inteiros vai englobar o conjunto dos naturais. Depois eu tenho o conjunto dos racionais, que é esse que está de verde, e o conjunto dos números racionais, ele vai englobar o conjunto dos números inteiros, que por sua vez também tem os naturais. Então, eu posso dizer que todo número natural, ele é também um número inteiro. E todo número natural, ele também é um número racional. Da mesma forma, os inteiros, né? Todo número inteiro, ele é também um número racional. Aí do ladinho aqui eu tenho os irracionais, porque quem pertence aos racionais não pode pertencer aos irracionais, porque aqui eu tenho todo mundo que pertence à fração, que pode ser escrito em forma de fração, e aqui quem não pode ser escrito em forma de fração. Então são conjuntos excludentes, né? Ou está em um ou está no outro. E quando eu junto esses dois conjuntos, os racionais com os irracionais, eu tenho o conjunto dos números reais. Então, os reais vai ser todos esses valores. Então, o número natural, ele também é real. O número inteiro, ele é real. Um número racional, ele é real. E o número irracional, ele também é real, né? Então, aqui algumas relações entre conjuntos, né, que a gente já falou aí. Uma forma da gente escrever isso é os naturais. Os naturais está contido, esse símbolo aqui quer dizer está contido, né, está dentro. Então, os naturais está dentro dos inteiros. Os inteiros está dentro dos racionais. Os racionais está dentro dos reais. E os reais está dentro dos completos, como eu falei. E aí eu tenho que os inteiros, eles também, os inteiros não, os irracionais está dentro dos reais, né? Como a gente viu lá. E a união do... Na verdade, isso aqui ficou errado. Ó. Aqui é a intersecção. A intersecção teria que ser o símbolozinho ao contrário, tá? Então, só fazer essa correção aí no caderninho de vocês. Seria esse usinho só que de cabeça para baixo. Que a gente fala de intersecção. Que a intersecção do racionais com os irracionais ela é um conjunto vazio, ou seja, não tem elemento que pertence a esses dois conjuntos. Deixa eu mudar aqui para o outro material, para a gente falar da continuação. Então, uma forma que a gente vai representar esses números reais é utilizando uma reta numérica. Então, eu tenho uma reta numérica, ela é crescente sempre para o lado direito, tá? Então, a minha reta ela sempre vai crescer para o lado direito.
Então, muito cuidado na hora de fazer isso aí. O centro dessa reta é o zero, né? Porque a gente tem infinitos valores positivos e infinitos valores negativos. E aí, a gente vai fazer as marcações. Então, a gente começa aqui pelos naturais, né? Então, 1, 2, 3 e infinito. Os inteiros aqui, né? Menos 1, menos 2, menos 3. E aí, entre esses valores que a gente marca, a gente tem os valores racionais e os irracionais. Então, todos esses valores vocês percebem que eles podem estar nessa reta. Então, 1 meio, ele está aqui entre o 0 e o 1. O raiz de 2, que dá 1,4 alguma coisa, está um pouquinho à frente do 1. Raiz de 5, que dá 2, alguma coisa, tá? Porque um pouquinho à frente do 2, né? O π, que vale 3,14. Então, essa reta real, eu consigo representar todos os números em cima dessa mesma reta, tá? Então, facilita bastante na hora da gente fazer alguma interpretação de gráfico. Dando sequência aí, só fazer uma correção nessa imagem aqui, ó. Essa setinha é representando esse conjunto aqui de trás, esse aqui, tá? Esse foi o material VDC2 depois que eu enviei para vocês que eu vi. Então, essa setinha que está na frente do conjunto é para esse conjunto aqui. E esse conjunto aqui, a setinha que representa ele, é essa que está aqui embaixo, tá? Então, todos tá dessa forma. Então, o que a gente vai falar aqui? A gente vai falar de intervalos reais. O que são intervalos reais? São um conjunto de números que a gente vai destacar lá dentro da reta real. Então, eu tenho a reta real lá com todos os valores, e aí eu vou destacar um determinado conjunto ali. Olha, minha câmera voltou a funcionar. Então, sempre eu vou limitar esse conjunto por dois valores, né? Então, eu vou ter o começo e o fim dele aí, que eu vou representar por esse A e por esse B. Então, eu tenho aqui, ó, um conjunto AB, começa no A e termina no B, né? Então, vou lá na minha reta, vou marcar lá o valor que é o A, o valor que é o B, e vou demarcar todo o intervalo aí entre eles aí. Então, esse é o intervalo que representa na reta lá, né? Que representa esse conjunto aqui que vai de A até B. E aí, quando a gente escreve esses intervalos, a gente tem que tomar alguns cuidados. Que cuidados são esses? Para representar se esse número pertence ou não ao intervalo. Como assim? Nesse caso aqui, eu tenho que o meu valor de x, que é os valores que a gente vai representar no intervalo, eu vou representar da seguinte forma. X pertence aos reais, né? Então, os valores são reais, tá ok. Essa barra tá ok. A menor ou igual a x menor ou igual a b. Quer dizer que o valor de x ele pode ser qualquer valor entre a e b, e pode ser que ele seja igual ao a ou ele pode ser igual ao b. Ou seja, quando eu represento esses valores no meu intervalo, eu tenho o a e o b, o meu x pode estar em qualquer lugar aqui, inclusive seu valor de a ou seu valor de b. Ou seja, o valor de a e de b, ele não só limita o meu intervalo, mas ele também pertence ao intervalo. Então, como que eu vou representar isso lá no meu intervalo? Porque vai ter casos que o valor de a e de b, ele não vai pertencer ao intervalo. Então, eu preciso ter uma diferença para representar isso aí. E aí eu vou utilizar a seguinte notação. Percebe que eu fiz uma bolinha aqui no A e no B. E aí, quando o meu valor de A pertencer ao intervalo, aparecer esse sinal de igual aqui, eu vou preencher essa bolinha. Então, eu vou falar que essa bolinha ela é pintada, ela é fechada. Então, aqui, como o A e o B podem pertencer ao intervalo, o valor aqui, a bolinha no A e no B, elas vão ser pintadas, vão ser fechadas. Nesse segundo exemplo aqui, que é esse conjunto aqui, eu tenho o valor de x agora, A menor do que x, menor do que b. Quer dizer que o valor de x pode estar entre A e B, mas não pode ser o A e nem pode ser o B, porque não aparece o sinal de igual ali. Então, para representar nesse caso, eu vou representar com a bolinha aberta. Percebe que ela está em branco. Essa setinha aqui embaixo
é referente a esse conjunto aqui. Então, percebe que a bolinha no A e no B, ela está aberta. E aí, se você for observando, aqui o sinal de igual só está do lado do A. Então, só o A que ficou com a bolinha fechada. Do lado do B, a bolinha está aberta. Aqui, só o B, só do lado do B que está o sinal de igual. Então, só do lado do B que ficou bolinha fechada. Do lado do A, bolinha está aberta. Tá? Então, a gente pode ter essas formas para representar. Outro caso, né? Aqui eu tenho que x pertence aos reais, tal que o x é maior ou igual. Então, a mesma ideia da igualdade que de ser bolinha aberta ou fechada vale também. Agora, só um pouquinho diferente, porque agora eu vou representar o infinito. Então, como assim? X maior ou igual ao valor de A. Então, eu tenho o valor do A aqui, e os meus valores de X, ele é maior do que o valor de A. Ele não tem um limite do outro lado. Então, ele é do A para frente. Então, se ele é maior do que A, ele pode ser qualquer valor maior do que A, incluindo o A. Então, eu vou representar dessa forma. Vou marcar o valor de A e vou riscar aqui o restante da minha retinha, indicando que pode ser qualquer valor, esse valor vai para o infinito. Da mesma forma, quando for para o infinito negativo, né, para o menos infinito. Eu tenho que o meu valor de A, o meu x ele é menor do que o valor de A. Então, pode ser qualquer valor, desde que seja menor do que o valor de A. E aí segue a mesma ideia de bolinha aberta ou bolinha fechada. Tá? A gente vai realizar também operações com esses intervalos. Então, ele colocou dois intervalos aqui. Aí aqui ele coloca com anotação diferente, eu coloco com esses colchetes. E aí eu vou voltar aqui para a gente mostrar, vou te mostrar como que funcionam os colchetes. Sempre que eu tiver, por exemplo, nesse intervalo aqui que ele é fechado, eu vou colocar esses colchetes virados para os meus números. Então aqui A e B. Então aqui cortou um pouquinho o desenho, mas está o colchete fechadinho, viradinho para o lado do A e viradinho para o lado do B. Nesse caso aqui que eu tenho intervalo aberto, ou seja, o A e o B não vai pertencer ao intervalo, eu vou ter os colchetinhos virados para fora. Então, o valor de A ele é aberto, então ele está para fora, e para o valor de B também ele está aberto, então também virado para fora. Nesse caso aqui, eu tenho aberto no A, então viradinho para fora no A, e fechado no B. Então, no lado do B, ele está para dentro. Tá? Então, se tiver virado para dentro, nos dois valores ou em um só, se tiver virado para o lado do valor, é fechado. Se tiver virado para fora, é aberto. Tá? Então, aqui eu tenho dois conjuntos. Conjunto intervalo A de menos 1 a 3. Percebe que ele é fechado, então ele está representado aqui ó, de menos 1 a 3. Aqui ficou errado, né? Depois 5, então vamos usar 5 para não... de menos 1 a 5, corrigem no caderninho de vocês então. Fechado, então fechado no 1, no menos 1 e fechado no 5. O intervalo B, fechado no 2 e no 9. Então de 2 a 9, fechado no 2 e no 9. O que é a união desses intervalos? Eu vou fazer uma nova reta aqui e vou reescrever esses dois intervalos nessa reta. Então, o que eu faço? Eu pego esse primeiro intervalo e reescrevo ele aqui. Pego esse segundo intervalo e reescrevo ele aqui em cima da reta. Então, o que acontece? Quando eu junto esses dois intervalos nessa mesma reta, eles vão virar apenas um intervalo. E aí eu vou, então, identificar esse intervalo. Esse intervalo ele vai do menos 1 ao 9, fechado no 1, no menos 1 e fechado no 9. Então, se eu fosse escrever esse intervalo, deixa eu ver se eu consigo colocar uma caixinha de texto aqui. Então, ele ficaria assim, fechado no menos 1 e no 9 também fechado. Então, esse seria a representação. Não sei por que saiu cá no outro lado. Tem como mexer ela aqui. Não consegui não. É que eu ponho aqui ela aparece. Então,
aqui eu teria então um intervalo fechado no menos 1 e fechado no 9. Então essa seria a representação do intervalo aqui da união. Fechado no menos 1, porque ele vai de menos 1 até o 9, fechado no menos 1 e no 9. A intersecção, então união eu vou juntar os dois em um só. A intersecção eu vou pegar o que é comum nos dois, então eu vou pegar o que tem nos dois, que repete nos dois, que é igual, e vou construir um novo intervalo. Então aqui representei o intervalo A, né, de menos 1 a 5, o intervalo B de menos 2, de 2 a 9, né, todo fechado. E aí eu vou fazer a intersecção. Qual que é a parte que repete aqui nos dois? Fica fácil perceber aqui, ó, que de menos 1 até 2 eu só tenho valores no intervalo A. Então não repete, eu não vou representar ele aqui na minha intersecção. De 2 a 5 repete nos dois. Então eu vou colocar aqui. Então de 2 a 5 repete nos dois. E de 5 a 9 só tem no segundo, né? Só no intervalo B. Então não repete nos dois. Então a única parte que repete nos dois é o intervalo de 2 a 5, fechado no 2 e fechado no 5. Então essa é a intersecção do intervalo aí. A diferença entre os intervalos. Então tem como eu ter um intervalo, dois intervalos e fazer a diferença de um e outro. Como que eu vou fazer? Tipo, o que é a diferença? É eu tirar todos os elementos que tem no conjunto. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, conjunto A menos B, a diferença A menos B, é eu pegar todos os elementos que tem no B e que também tem no A e tirar eles. Então, vai ser aqui A menos B vai ser o conjunto A menos os elementos que pertencem ao B. Então, vai ficar assim, ó, conjunto A está aqui, de menos 1 a 5, conjunto B de 2 a 9. E aí agora, quem que é o conjunto A menos B? É os elementos de A menos os elementos que tem no B. Mas no B, eu só tenho de 2 a 5 que tem no B e no A, né? Então, eu vou tirar do 2 para frente, eu vou tirar lá do conjunto A. Então, sobrou o quê? De menos 1 até 2. Então, de menos 1 até 2 é a diferença aqui do meu conjunto. Então, peguei os valores que tinha no B e retirei eles lá do conjunto A. Como o conjunto B aqui, ó, o 2 pertence a ele, agora no meu A eu não vou ter o elemento 2. Ele vai ser a limitação lá do meu intervalo, mas ele não vai pertencer ao intervalo. Por isso ele ficou com essa bolinha, a bolinha aqui ficou aberta. Então, a representação aqui desse conjunto A menos B, deixa eu colocar ela aqui. Então, eu vou pôr assim, A menos B. Como que ficou essa representação? Ficou fechado no menos 1 e no 2 ele ficou aberto. Então, assim, usei chaves ali. Então, fechado no menos 1 e aberto no menos 2. Então, essa é a notação em intervalo desse conjunto aqui A menos B. O conjunto B menos A, a gente não... Agora eu vou pegar os elementos de B e vou tirar todos os elementos do A que tem no B. Então, vou pegar o conjunto B aqui e vou tirar os elementos que repetem no A e no B. Então, só repete aqui do 2 ao 5, né? E aí, da mesma forma, o 5 pertence ao A, então ele pertence ao conjunto A. Então, aqui ele não vai pertencer, ele vai ser o limite aqui, mas não vai pertencer ao conjunto. Então, por isso que ficou bolinha aberta no 5 e fechado no 9. Então, aqui vai ficar assim. O conjunto B menos A, a diferença, vai ser B menos A igual aberto no 5 e no 9 ele é fechado. Então, essa é a resposta aí desse intervalo. Então, fechado, aberto no 5 e fechado no 9. E aí tem as atividades para vocês fazerem, né?
Vocês vão construir esses conjuntos aqui. Na verdade, vocês vão pensar quais são os valores que pertencem a esses conjuntos. Os conjuntos dos racionais menos os naturais. Então, você vai pegar o conjunto dos racionais e vai tirar todos os números naturais. E aí você vai ver que os valores vão pertencer a esses conjuntos aqui. Conjunto dos racionais, intersecção com os inteiros. Qual que é os valores que pertencem aos inteiros e aos racionais ao mesmo tempo? E aqui, união dos conjuntos naturais com os inteiros, os irracionais. Que elementos que vão pertencer a esse conjunto aqui. E aí, você vai ver. Ele fala aqui, ó, das alternativas abaixo, aqui representa elementos que pertencem aos conjuntos C1, C2 e C3, que são esses conjuntos que você vai pensar neles aqui. Então, você vai olhar, o primeiro valor tem que pertencer ao C1, o segundo valor ao C2 e o terceiro valor ao C3. Então, você vai ver quais são os valores que vão estar aqui dentro e analisar se esses valores das alternativas pertencem ao C1, C2 e C3. E aí, o que pertencer aos três simultaneamente, né? O primeiro pertence ao primeiro conjunto, o segundo ao segundo e o terceiro ao terceiro conjunto, vai ser a resposta correta. Então, é só analisar e marcar a alternativa aí, certinho? Aí, na semana que vem eu vou gravar a correção e mais alguns exercícios para vocês, tá bom? Então, bom final de semana aí para vocês e até a próxima.